É desesperador, ele chora muito e não acorda. Da última vez, dei remédio, pois achei que ele estava com dor. Mas agora que vi seu vídeo, fiquei mais tranquila. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esses episódios de choro que alguns bebês têm durante o sono ou durante a soneca, que acaba deixando a gente um pouco assustada. Eu já passei por isso e eu achei importante vir aqui compartilhar a minha experiência com vocês. Esse comentário que eu acabei de ler é de um vídeo que eu postei que já tem um tempo. Ele tá com 16 mil visualizações e por conta da demanda, né, eu achei importante atualizar ele e trazer mais informações para vocês. Eu sou a Joyce, aqui nesse canal vocês vão encontrar vídeos sobre rotina materna e as descobertas que eu acabo tendo e eu compartilho com vocês aqui. Lá no meu Instagram eu falo também nos meus stories sobre a minha rotina com o meu bebê e eu compartilho dicas de cuidados com o cabelo. Então, se você tiver interesse nesse tipo de assunto, me segue lá no Instagram, eu vou deixar passando aqui embaixo. Já aconteceu do seu filho chorar durante a noite e nada parece acalmá-lo? Ele não abre nem os olhos. E aí, de repente, ele para de chorar e volta a dormir. Isso depois de alguns minutos ali chorando desesperadamente. Na maioria dos casos, isso é conhecido como terror noturno. Muitos pais não conhecem, eu também não conhecia. E depois de pesquisar, eu fui entender que o meu filho estava passando por esse episódio. Tem um vídeo mais antigo aqui, como eu já citei, eu vou deixar o link aqui para depois que vocês terminarem esse vídeo, se vocês quiserem ir lá assistir. Lá eu tô contando a minha experiência, aqui eu vou me aprofundar mais sobre o terror noturno e vou dar dicas também de como você pode tentar aí pular esse processo para que seu filho não passe por isso. O terror noturno, ele é um distúrbio que acontece na fase inicial do sono. Geralmente acontece entre crianças de 2 a 5 anos, mas ultimamente bebês também estão passando por isso, como o meu filho que começou com 6 meses. Eu até anotei aqui para ficar mais fácil de falar para vocês. Durante o episódio de terror noturno, a criança ou o bebê podem chorar, gritar, transpirar, se mexer na cama, abrir os olhos e parecerem muito assustados. Após alguns minutos, eles voltam a dormir e no dia seguinte não se lembram de nada. É importante ressaltar que o terror noturno é diferente de um pesadelo. Enquanto no pesadelo a criança, no dia seguinte, ela consegue se recordar do que aconteceu, qual foi o episódio, como ela sonhou, né? Com quais coisas ela sonhou. Já no terror noturno, dificilmente a criança acorda e quando acorda ela não tem recordação do que aconteceu, qual era o motivo dela estar chorando tanto. No pesadelo, só da criança sentir a presença da mãe, ela já fica calma. Com o meu filho acontece isso. Depois que ele começou a ir pra creche, ele começou a ter muito pesadelo. Então, só de eu segurar ele, que ele, hoje, quando eu vou fazer ele dormir, ele dorme com a gente, né? No começo da noite. Então, se ele tiver um pesadelo no começo da noite e estiver comigo, só de eu segurar ele e falar, a mamãe tá aqui, ele para de chorar na hora. Então, isso é um pesadelo. Já o terror noturno é diferente. Você fala com a criança, ela não ouve, ela não para de chorar. Você pode fazer o que for, você tirar a roupa achando que é calor. A criança não para de chorar, ela tem o tempo certo, ela chora durante um tempo. Eu sei, gente, é um choro desesperador, assusta muito a gente, né? Porque a gente não tá acostumado com isso, mas na maioria dos casos é normal. É uma fase que a criança tá passando de amadurecimento, então é normal. Agora que você já sabe a diferença entre terror noturno e pesadelo, eu vou passar algumas dicas pra vocês. E tem uma que é uma dica de uma pediatra que eu encontrei aqui no YouTube, que eu acho que pode ajudar vocês aí a tentar driblar esse processo. Mas que tal você já deixar um like aqui nesse vídeo para mostrar para o YouTube que esse é um conteúdo relevante para que ele possa enviar esse vídeo para mais famílias, para a gente tentar levar informação para todo mundo e ajudar a todos. Então já deixa o like aqui nesse vídeo, comenta aqui o que você está passando, como é que estão sendo as suas noites. E se você gostar de conteúdo de maternidade, de rotina com o bebê, não deixe de se inscrever aqui no canal. Além disso, também é muito importante lembrar aqui que emoções muito fortes durante o dia, como estresse, ansiedade e excitação, podem aumentar ainda mais a chance da criança ter um episódio de terror noturno durante a noite. Para evitar esses episódios de terror noturno, é recomendado estabelecer uma rotina de sono adequada, proporcionar um ambiente tranquilo antes de dormir. É possível evitar situações estressantes ou muito emocionantes durante o dia. Ir ao shopping, por exemplo, algumas crianças não estão acostumadas com a quantidade de pessoas que elas veem. Por exemplo, o meu filho, ele cresceu só comigo e com meu marido, nós moramos longe da nossa família. Então ele não tem muita intimidade assim com muita gente. E toda vez que a gente ia no shopping, ele tinha esses episódios. Porque era muita gente, ele ficava assustado, né? O início numa creche também, tudo isso pode facilitar esses episódios. Isso são coisas que a gente não tem como evitar, né? Por exemplo, uma ida ao shopping, colocar a criança na creche, mas você saiba que, dependendo desses acontecimentos, pode ser que tenha mais chance de seu filho ter o terror noturno à noite. Vocês sabem que muita gente diz, né, que a gente tem que deixar as crianças dormirem sozinhas.
Ai, tenta lá que depois de 3 dias você deixando ele sozinho no berço, ele vai acabar dormindo. E o meu filho, ele dava muito trabalho pra dormir. E de tantas pessoas falarem que era porque eu ficava mimando ele e tal, eu resolvi tentar deixar ele dormir sozinho. E, gente, foi na soneca da tarde. Eu deixei ele na soneca, tentei fazer ele dormir sozinho, coloquei ele no bercinho e fiquei do lado dele. Ele chorava demais, 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 demais. Mas eu tava firme ali, tentando pra ver se ia dar certo, né? E no final das contas, ele chorou muito, de depois ficar soluçando, sabe? E não dormiu. No mesmo dia, né, na noite, ele teve esse terror noturno. Foi a segunda vez que ele teve. E aí eu descobri que realmente eram questões estressantes que faziam isso com ele. Ou se eu, de repente, perdesse a paciência e falasse com ele um pouquinho mais grosso, sabe? Com uma voz, um tom mais alto. Principalmente agora nessa primeira fase deles, né? Que eles ainda estão amadurecendo o sistema nervoso, né? Então eles são bem sensíveis, assim, pra essa questão. Eu fiquei até me sentindo culpada depois, né? Mas a maternidade é assim, né? A gente só aprende no dia a dia, né? Com a rotina. Então uma dica extra pra você tentar evitar esses episódios, primeiro de tudo se você for cristão, fazer uma oração antes de dormir é muito importante. Eu fiz esses testes também na minha casa, a gente tem costume de orar. Hoje o Arthur já tá com 2 anos e 3 meses, eu tô ensinando ele a orar. Ele ainda não sabe falar o Pai Nosso, mas toda vez que eu termino ele fala amém. Ele ora pela vovó, pelo vovô. Então, sempre orar, sabe? Pedindo pra Deus guardar o sono, dar uma noite tranquila pro bebê. Porque, gente, oração, quem é cristão sabe, oração é muito importante, né? Tem uma outra dica super valiosa. Se o seu bebê costuma ter esses episódios sempre ali perto do mesmo horário, assim como era com o meu, essa dica vai te ajudar muito. E essa é a dica que eu falei que é de uma pediatra. Por exemplo, se isso sempre acontece às 2 horas da manhã, você coloca o seu celular para despertar 1h30 mais ou menos da manhã. Você vai lá com toda calma, não acende a luz, não acorda o bebê, mas você mostra para ele que você tá ali perto. Você dá um beijinho no rosto, você sussurra bem leve no ouvido que você tá ali, que você o ama. Faz um carinho, sem acordar ele, tá, gente? Sem acordar, sem ficar conversando, sem acender a luz. E aí você vai e troca ele de posição. Isso é batata. Segundo a pediatra, isso tem uma chance muito grande do terror noturno não acontecer. Porque se é sempre no mesmo horário, às vezes é uma posição, alguma coisa ali que tá acontecendo na hora que ele tá dormindo, que faz ativar, né, o terror noturno por algum motivo. Gente, como eu já falei, é uma questão que acontece na fase inicial do sono, mas é um desenvolvimento do sistema nervoso da criança. Então, faz parte do desenvolvimento da criança, mas às vezes você fazendo isso, você consegue burlar ali, dar uma enganada, entendeu? O bebê, ele começou a ter esses episódios com 6 meses, ele não teve muitos, porque depois que eu percebi que era essa questão do estresse, eu comecei a tentar evitar. Na minha casa a gente não discute assim com frequência, é bem difícil eu e meu marido discutir. E quando a gente tem um problema, a gente evita ficar discutindo perto dele, né? Justamente pra ele não se assustar e também não aprender, né? A brigar, a falar grosso com as pessoas e tal. Então a gente evita. Então isso aconteceu entre 6 meses e 1 ano, aconteceu acho que umas 4 vezes, não me lembro mais. Mas todo o meu relato tem no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui pra vocês. E se vocês tiverem interesse, né, lá tá bem mais detalhado sobre o terror noturno. Aqui eu tô dando mais dicas de como evitar, tá bom? O noturno, ele é comum na maioria dos casos, mas se seu filho anda tendo muitos episódios e você tá ficando preocupada, ouça o seu sexto sentido de mãe e procure um especialista, procure um pediatra ou talvez já vai direto pro neuro, né? Porque às vezes pode ser sim outra questão, uma questão mais séria, como autismo, como qualquer outra coisa, mas eu não vou aqui falar sobre isso porque eu não entendo, né? Não vou entrar nessa área porque eu também não sou médica, mas a mãe, ela nunca se engana, né? Então se você vê que tá tendo muitos episódios, você tá ficando preocupada e já tem outras coisas também que estão te deixando desconfiada, não deixe de procurar um médico. Siga o seu instinto, mas também não deixe de pesquisar sobre o assunto. No Google você vai achar diversas informações sobre o terror noturno. Quanto mais você pesquisar, mais você vai encontrar. E uma boa notícia é que conforme o tempo vai passando, esses episódios vão diminuindo, como eu falei pra vocês, né? Se for uma questão normal, né, tende a diminuir conforme os anos forem passando. Por exemplo, meu bebê, depois de 1 ano, nunca mais ele teve. Hoje ele tem pesadelos, mas é só quando acontece alguma coisa diferente. Bom, eu quero saber quem é que ficou assistindo o vídeo aqui até agora. Comenta aqui embaixo soneca pra eu saber que você assistiu o vídeo até o final, pra me incentivar a gravar mais. Comenta aqui o que vocês gostariam de ver também, dúvida que vocês têm. Se eu não souber, eu vou pesquisar e eu trago o vídeo pra vocês. Muito obrigada por quem assistiu, um beijo e até o próximo vídeo.